Pra quem tá em casa, bom dia, boa tarde, boa noite, tal. Pessoal, então essa aula aqui vamos focar em deriva continental, né? Vamos ver movimentos de placa, por que acontece isso, por que a placa se move, o que é a deriva continental como um todo, enfim. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que saber, porque não adianta nada eu ficar aqui com porta-queixo. Ó, primeira coisa é a estrutura da Terra como um todo. A Terra, ela tem essa estrutura básica, que é dividida em crosta, manto e núcleo. Eu botei esse ovo aqui muito do escroto desenhado, porque é a comparação perfeita que você pode fazer. A Terra é como se fosse um ovo cozido, né? Onde a crosta é como se fosse a casca. Por que isso? Por que essa comparação? Porque a crosta terrestre é a parte mais fina do planeta, mas muito mais fina comparando a todo o resto da estrutura dela, entende? É a parte finíssima mesmo. Mas mesmo assim, a gente não chegou nem na metade da crosta terrestre. Entende? Então, quando tu vê o filme lá, ou qualquer quando viaja ao núcleo da Terra, na verdade a gente não passou da metade da crosta, né? Não chegou ao manto, no começo do manto, entende? Aliás, você pode até dizer que chegou ao manto nas partes onde a crosta é bem mais fina e tem extravasamento, mais mesmo, é o vulcão e tal, mas a crosta terrestre em si a gente não perfurou. E na real, provavelmente, com a tecnologia que a gente tem, a gente não vai conseguir ainda. Se parar para pensar, para tirar o pré-sal que está na crosta terrestre, é uma tecnologia gigante, né? Gigante, muito custosa, custa muito dinheiro. E não é nem alguém ir lá, é você botar um canudo, entre aspas, né, para puxar o petróleo, né? Que vai passar para uma camada de terra, uma camada de sal, para depois chegar no petróleo, né? Pré-sal justamente por isso, porque de cima para baixo você tem sal para depois chegar ao petróleo em si, né? Quanto mais você fazer uma viagem, você pessoalmente, ir lá para chegar, sei lá, no manto, entende? Isso é muita pressão e muito calor, né? A cada quilômetro que você desce aumenta o calor exponencialmente, mas muito mais mesmo, né? E a pressão também. Pressão, lembrando, quando tu fala de pressão, você está falando meio que de peso mesmo, né? Pressionar, apertar, assim, né? Então você tem tanto o peso de tudo à tua volta quanto do próprio ar. Lembrando, o ar tem massa? É aquela palavra que eu falar? Tem, né? Portanto, a gravidade puxa ele para baixo. Então o ar pesa? Pesa. O ar pesa, ele tem um peso, né? Essa é a parada da pressão atmosférica, né? Você tem até aquela parada, por exemplo, quando a galera vai jogar futebol, a galera vai jogar Libertadores. Eu vou falar de jogar a pressão. Ao contrário, né? Na real, quando você... então, você? Jogador tu? Não, eu tô falando um exemplo do Flamengo vai jogar agora na altitude. Você que falou, é o que eu vou fazer agora. Tô esperando dar meu horário aqui pra pegar o meu pra gente ir. Mas né, quando o cara vai jogar na Bolívia, no Peru, em regiões de altitude maior. Na real, eles vão com... Enquanto maior a altitude, menor a quantidade de ar, né? Então a pessoa realmente, a gente que está acostumado aqui a viver mais ou menos ao nível do mar, né? A gente quando vai jogar em uma pressão maior, uma altitude maior, a gente tem menos ar para respirar. Então tu vê o jogador lá pedindo oxigênio, né? Aquele negocinho, o bombinho de oxigênio mesmo e tal, né? Porque vai ter dificuldade de respirar em si, né? Fala. Então quando a gente vai para o fundo do mar, o fundo mesmo, acontece essa pressão que é muito forte. Sim, o colega perguntou, né? E quando vai para o fundo do mar, a pressão aumenta muito, mas aí a pressão do quê? Da água. A água pesa também. Então quanto mais você desce, mais água está sobre a sua cabeça, pesando, né? Pressionando você. Por isso que em determinadas profundidades, nem equipamento, né, eletrônico sobrevive. Entende? É amassado mesmo pela pressão da água. Então sim, né, quanto maior a profundidade debaixo d'água, também você tem a relação de pressão ali, né? Só não tanto da água quanto mais do mar. Tá, então terra como ovo cozido, né? A casca, a parte mais fina, tal qual a crosta terrestre, onde a gente anda, onde a gente vive, nosso chão, né? A clara como se fosse o manto, que é onde você tem o magma do planeta mesmo, né? E o núcleo como se fosse a gema como se fosse o núcleo, né? Todos esses aqui, tanto o manto quanto o núcleo, ele é subdividido, né? No caso seria mais ou menos, você tem uma divisão aqui, ó, em manto superior e manto inferior, e aqui também,
em núcleo externo e núcleo interno. Né? 1, 2, 3, 4. Número 1 é o manto superior, né, a parte mais próxima aqui da crosta. Número 2, o manto inferior, a parte mais quente. E o núcleo interno, o número 4 aqui, seria... Qual é a questão? O núcleo externo, número 3, melhor até aqui, né, para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil para vocês vislumbrarem. Né? O número 3, que seria aqui, 3, 4. Ele tem uma característica um pouco parecida mesmo com a lava, né? Ele é quase solidificado ali, mas ainda tem essa característica mais fluida, certo? Como lava mesmo e tal. Mas ainda assim cheio de ferro, uma quantidade absurda de ferro. Enquanto o número 4, o núcleo interior, ele é praticamente uma bola de ferro mesmo. Uma bola de ferro que fica girando. Ele é tão compacto, tem tanta pressão de todos os lados, né, que compacta esse aqui ao máximo. E no caso faz o quê? Faz com que a Terra ela tenha uma bola de ferro imensa dentro dela, girando. E isso gera o campo magnético. A Terra nada mais é do que um ímã gigante. Né? A Terra é um ímã gigante. E graças a isso mesmo, ela vai ter um campo magnético. Quase que me foge a memória. Um campo magnético. Esse campo magnético, ele é extremamente importante. Então, gente, ó, voltando aqui. Dito isso aqui do campo magnético, que eu acabei de falar, não teve interrupção em nenhum momento, né? A gente tem a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental foi a primeira vez em que, de fato, se formulou que a Terra ela poderia estar dividida em placas tectônicas. Né? Vamos analisar isso com calma. Primeiro, qual é a parada? Como é que esse alemão aqui, o Alfred Wegener, né, o pai da geologia, como que ele percebeu que, a Terra eu acho que ela é toda dividida, eu acho que ela é toda rachada e as placas se movem na crosta terrestre? Como que ele teve esse insight? Já que ele não estava, né? Ele nunca olhou para a geologia, para o interior da Terra. Então, duas coisas já despertaram a curiosidade dele. Uma ele via que os continentes meio que se encaixavam. Ele via que ali, a América do Sul meio que se encaixava com a África, né? Tipo na tatuagem mesmo, de novo, estou usando direto agora esse meio que ele via que dava para encaixar um continente no outro, como se fosse um quebra-cabeça. Essa já é a primeira dica visual, né? E outra se ele ia num canto da América do Sul e depois no canto correspondente na África, ele achava os mesmos fósseis. Os mesmos não, fósseis dos mesmos animais, de vida que não devia estar ali nessa mesma região, já que você tem um oceano separando os dois. Então a ideia dele um dia esses continentes foram juntos, e eles se moveram, se afastaram. Né? Então a partir daí se começou todo o estudo, né, praticamente início da geologia, de entender mesmo o movimento da Terra, como a Terra se move, o que gera as montanhas, o que gera o relevo como um todo. Né? E é o que dá início ao estudo da deriva continental. Show! Vamos lá, o que são essas placas tectônicas então? Né? Como já acabei de falar, né, realmente, imagina, eu falei que a Terra é um ovo cozido, né? Como se fosse um ovo cozido. É como se tu pegasse esse ovo cozido e batesse na parede e ele ficasse tudo rachado. Ou seja, a Terra é cheia de rachadura mesmo nela, né? E essas rachaduras, essas porções de casca, vão se movendo meio que boiando no magma. Entende? Então meio que você tem aqui, né, várias placas diferentes que estão boiando e se movimentando pelo magma. Cada um indo para uma direção. Uma está vindo para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá, por aí vai. Entende? Cada um tem uma direção. Show! Mas o que faz ela se mover? O que faz o magma se mover? O que faz ter esse movimento interno no planeta? É algo que também pegou, as pessoas já começaram a pensar nisso a respeito. E a explicação, na real, acaba sendo muito simples. Né? Dá pra você pegar, fazendo uma analogia, com uma panela mesmo que você bota na água, bota no fogo. Por exemplo, botei aqui, liguei o fogo, tá? Me diz, qual é a parte da água aqui que vai esquentar primeiro? A parte de baixo ou a parte de cima? De baixo, né? Porque tá mais próximo do fogo. O que vai acontecer quando aqui esquentar muito? Começa bolinha, né? Então,
Essas bolhas vão fazer o quê? Vão subir, né? Porque justamente essas partículas aqui, elas vão meio que fugir da parte mais quente e procurar uma temperatura mais fria, menos quente. Né? E quando ela subir, o que vai acontecer? Vai encontrar a placa. Hã? Ela vai encontrar a placa. A placa? Não, estou na panela aqui ainda. Né? A placa é só um miojo que está aqui em cima. A parte de baixo, que é a água mais fria, ela vai descer. Não vai ficar aqui flutuando, né? Não vai ficar só água aqui em cima fugindo e um espaço vazio aqui, né? Água flutuando na panela. A parte de cima desce, né? É meio que vai substituindo, entende? E esse movimento vai acontecendo, e se estiver muito quente, tu vai ver o quê? Água borbulhando mesmo, que é a parte de baixo indo para cima, de cima para baixo, muito rápido, né? Fazendo essa troca constante de temperatura. Né? A parte mais fria vem para a parte do fogo, eu não quero ficar aqui não, sobe, e aí a parte que estava em cima desce, e não quero ficar aqui também não. E vai tendo esse movimento, entende? No manto terrestre é a mesma coisa. Existe, como eu falei, o manto superior e o manto inferior, certo? Qual é a parte mais quente? O manto superior ou o manto inferior? Inferior, mais próximo do núcleo, né? Onde você realmente tem muito mais pressão, muito mais calor. O que acontece com o magma que está aqui? Ele sobe à procura de temperaturas mais frias. E o que está em cima, desce. Porque ele é mais denso? Porque justamente, se a parte que está aqui de baixo vai subir, a parte que está em cima vai ter que ocupar esse espaço. Né? Aqui não vai poder ficar um espaço vazio. Então meio que tem uma troca, é a mesma coisa da água mesmo. Entende? Ela justamente, a água que está mais, onde as partículas estão mais em movimento, estão mais quentes e tal, elas vão fazer esse movimento buscando e vai ter uma substituição do mais frio descer. Entende? E isso vai acontecer em todo o manto terrestre. Isso vai gerar realmente um movimento no interior do planeta. Né? E vai fazer com que está aqui em cima, as placas, né, também quebradiças, se moverem de acordo com a movimentação que está tendo aqui internamente. E cada uma vai para uma direção, de acordo com a posição que ela vai estar aqui em cima dos movimentos internos do planeta. Entende? Daqui que a gente vem para os movimentos de placa. Mas isso aqui, entenderam? Essa dinâmica? Né? Isso que faz com que você tenha realmente movimento interno no planeta. Né? E o planeta ele tem bastante movimento. Fala. Isso é o que causa os terremotos também, né? É o que causa terremoto também. Total. Vou falar aqui também, vou chegar mais nesse assunto. Mas totalmente, cara. E é isso, né? Eu tinha dado exemplo de Marte. Marte é hoje um planeta que não tem movimento geológico interno. Ele é meio que tudo rocha. A Terra não. A Terra, ela tem até a galera que é um pouco mais exagerada, digamos assim, mas que vai dizer que a Terra é como se fosse um organismo vivo. Na verdade, os exagerados dizem que a Terra é um organismo vivo, total, né? Não chega a ser isso, mas ela realmente tem movimento. Ela tem movimento interno, né? Ela tem realmente uma dinâmica. Né? E isso é essencial até para a geração da nossa vida. Né? Não se sabe se tem como outro planeta em outras condições gerar vida também, mas até onde a gente conhece, só um planeta que tenha um núcleo metálico, que cria um campo magnético e ainda mais tendo movimento aqui, né, até porque esse campo magnético é resultado de um movimento que o núcleo está fazendo, até onde a gente sabe, só assim que pode ter vida, entende? Para justamente gerar esse campo magnético que vai proteger a Terra da radiação solar, né, e dar esse movimento em si a ela. Tá, no caso, esses agentes internos aqui, né, essa movimentação vai moldando também por relevo. Né? Relevo, só lembrando, relevo é, né, a forma grosso modo, a forma do chão, né? A forma da superfície terrestre. Então você pode ter algo mais plano, um planalto, uma montanha, uma depressão, por aí vai. Tudo isso é relevo. Né? Tanto uma planície, tanto quanto um planalto, quanto uma montanha, quanto uma depressão, são as diferentes formas de relevo, as diferentes variações que o relevo tem. Certo? Show. No caso, esse relevo vai sendo modificado de acordo com os movimentos de placa, de acordo com os movimentos que as placas, de acordo com os movimentos que as placas tectônicas vão tendo. Por exemplo, o primeiro movimento aqui que eu peguei é o movimento convergente. Convergente, como o nome indica e até o desenho, é quando duas placas convergem, entram em contato uma com a outra.
elas têm um choque uma com a outra. E o que esse movimento faz? O que ele gera? Ele é justamente o gerador de montanhas que a gente tem. Ou seja, tem duas formas de gerar montanha. Uma é o contato direto, em que uma placa sobe junto com a outra, certo? Ó, uma placa está vindo, entra em contato e vai formando essa montanha. Depois eu faço até na apostila, para vocês verem, por exemplo, que eu dei lá. Ou até com o movimento de subducção também, né? Uma placa vindo com a outra e acaba que uma desce e afunda, enquanto a outra sobe sobre a primeira placa. Entende? Esse aqui, o de subducção, ele faz até o quê? A placa que está sendo afundada, ela afunda no magma mesmo. E esse afundar no magma faz com que a rocha seja reciclada. A rocha meio que volta pro magma. Entende? Então, e na real isso é até interessante, né? Porque as rochas elas têm esse ciclo também. Elas se reciclam, elas tanto voltam para o interior do planeta, como também novas rochas surgem no planeta, até hoje. Vamos lá. Outro, por exemplo, o movimento divergente. É o contrário, né? Quando as placas se afastam. Né? Esse movimento de afastamento das placas é justamente daí que você vai ter, por exemplo, essa formação de relevo novo. Porque quando elas se afastam, o magma sobe, brota, e um novo relevo vai se formando, um novo chão vai se formando. Né? O exemplo mais forte que você tem disso é a Fossa das Marianas, né? No Oceano Atlântico, entre a placa sul-americana, aliás, com a placa sul-americana e a placa africana, as duas se afastando. Né? No caso, na Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do planeta Terra. Né? Que a galera fala aí Megalodon, e fala, não, monstros submarinos, tal, né? Nunca conhecemos o interior do oceano. Justamente essa é a parte mais desconhecida mesmo e mais profunda que o planeta Terra tem. E justamente, né, eu não tenho exemplo do convergente. Se essa aqui forma a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta, o movimento convergente gera as cadeias montanhosas, como dos Andes e do Himalaia. Né? Ambos aí alcançando os pontos mais extensos do planeta, né? As maiores altitudes. Então, tanto as maiores profundidades quanto as maiores altitudes vão ser sempre decorrentes dos movimentos de placas, como um todo. Certo? Por último, você tem um movimento conservativo, que na real é a placa meio deslizando lateralmente uma sobre a outra. Né? Então, o primeiro era um indo de frente com o outro, né? Gerando montanhas, as duas subindo meio que juntas, né? Ou subindo juntas, ou uma subindo sobre a outra. Você tem o movimento divergente, que é uma se afastando da outra, e você tem conservativo, que é meio que de lado, né? Uma placa de lado. E aqui você forma também falhas, né? Como a mais famosa é a falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos e tal, mas também é um gerador de terremoto, justamente porque você tem essa tensão sendo liberada, né? Esse raspar aqui de placa, né? E claro, a convergente também gera terremoto pra caraca, né? Mas esse raspar de placa faz com que você, com uma liberação de tensão, assim, você sente isso até aqui na superfície. Né? Na real, o terremoto mesmo, ele sempre vai ser isso, né? Essa liberação de tensão. Você tem aqui as duas placas, uma pressionando a outra, até que um pequeno movimento na placa, né? Um pequeno movimento no interior, pra gente, a gente sente como terremoto em si. Entende? Sente com bastante intensidade. No caso, e aí, por exemplo, se a gente pega aqui, esse aqui é um exemplo, digamos, de duas placas convergentes. Uma está indo em direção à outra. Né? Uma está vindo para cá, outra para cá. E as duas se chocaram. Vai gerar um terremoto. Onde o terremoto vai ser sentido com mais força? Na número 1, número 2, número 3? Número 2, todo mundo concorda? Justamente porque está na área de borda, né? E aqui é onde você sente o terremoto com mais intensidade. Por que no Brasil convenciona-se dizer que não tem terremoto? Porque o Brasil está no meio de uma placa, na real. Aqui ele não estaria no número 1 porque o número 1 está perto de outra borda, né? Mas ele está exatamente no meio da placa sul-americana. Então, quando ocorre um choque de placas, ocorre na borda. Não perto, e como a gente está longe, a gente mal sente. A gente pode sentir, ainda mais se o impacto for forte. Mais ainda, se você tiver um sismógrafo, aquele aparelhinho que fica... Você vai perceber movimento no interior da Terra, você vai ver que tem.
né? Mas não chega a ser perceptível pra gente. Quando chega no meio da placa, já nem... enfim. Tá, e por último, o vulcanismo em si, né? Ele é justamente o extravasamento de magma. Algo meio óbvio, né? Só vai acontecer em lugares, geralmente, próximos de contato entre placas, né? Ou então um lugar onde a crosta terrestre seja muito fina mesmo, você já tem um vulcão ativo e tal, né? E aí a tendência é entrar em erupção mesmo, certo?